Conferência do Clima da ONU sobre a COP25, a Conferência do Clima, terminou nesse fim de semana em Madrid, na Espanha, e a maioria dos participantes admitiu uma certa decepção pela falta de avanços práticos nos principais acordos ambientais. E visitando aqui os estúdios do nosso Jornal da Manhã, aliás, ele chegou do aeroporto, estava em Madrid, já chegou direto aqui para os nossos estúdios, ele fez uma manifestação pelo Twitter, só que agora fala pela primeira vez. Faz um balanço aqui conosco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mais uma vez, ministro, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, só registrando quem participa também nessa entrevista, o nosso Zé Maria Trindade e o Rodrigo Constantino, que continua conosco. Ministro, por que um fracasso? O senhor já se manifestou dizendo que a decisão, ou pelo menos o resultado final, o documento final, não foi o que se esperava. Por quê, ministro? Bom, o grande objetivo dessa COP era regulamentar o chamado artigo 6º do Acordo de Paris, que diz respeito justamente ao mercado de carbono, né, a transação de carbono. Países desenvolvidos, que são os responsáveis pelas emissões em cerca de 80% do que se emite em termos de gás de efeito de estufa, tem origem na queima de combustíveis fósseis, são os países desenvolvidos, os países ricos que são responsáveis por grande parte disso, e também seus processos industriais, as florestas que foram suprimidas, enfim. Então, o que se combinou no Acordo de Paris lá em 2015? Que esses que emitem mais, que têm mais responsabilidade, que precisam, portanto, reduzir mais, comprariam créditos de carbono dos países que têm floresta e que têm melhores práticas ambientais, dentre eles o Brasil. Para tanto, colocariam à disposição desses países um montante de 100 bilhões de dólares a partir do ano que vem. E a forma que esses 100 bilhões de dólares seriam transacionados seria através da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. O 6.2 é o artigo que iria regulamentar a transação entre países e o 6.4, transações entre privados. Então, por exemplo, alguém que tem uma propriedade preservada e que emite um crédito de carbono, vende para uma empresa poluidora, por exemplo, na Europa, e ela compensa e assim se estabelece um mercado de carbono. O que aconteceu na COP? Muito discurso, muitas frases feitas, mas nenhum avanço nessa parte de negociação do mercado de carbono. Por quê? Um protecionismo muito grande desses países para manter os recursos financeiros que eles prometeram aos países em desenvolvimento, esses 100 bilhões, ao invés de já abrir o mercado para os países em desenvolvimento desses 100 bilhões, eles protelaram a discussão, empurraram com a barriga e não regulamentaram o artigo 6º. Portanto, não se estabeleceu de maneira intergovernamental o formato adequado, o regulamento adequado para que isso aconteça pelo menos no ano de 2020. Portanto, o ano de 2020 já empurrou para frente o que eles teriam prometido a partir de agora. Rodrigo Constantino, ministro Ricardo Salles conosco. Ministro, bom dia. E qual a sua opinião em relação a isso? Porque, veja, a causa ambiental faz muito alarmismo em relação a esse problema suposto, o problema do aquecimento global ou mudanças climáticas, e muitos clamam como solução justamente um governo mundial, uma espécie de avanço sobre a soberania dos países, porque dizem que dessa forma atual não conseguem chegar a consenso. E hoje tivemos um exemplo disso. O senhor acha que é realmente motivo para tanto alarmismo? O senhor acha que a solução seria criar uma espécie de governo mundial controlando essas decisões de cima para baixo nos países? Ou isso aí é realmente muita histeria? Olha, Rodrigo, bom dia. O que eu vi em Madrid, nós ficamos 2 semanas lá com a equipe brasileira, inclusive de outros ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, Agricultura, Economia, Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty, toda a nossa equipe lá para fazer acontecer o acordo. Efetivamente, o Brasil não ter nenhuma posição não seria bom. Então, nós fomos lá com uma posição pró-negócio, pró-realização realmente desse instrumento. O que nós vimos? Dezenas de milhares de pessoas correndo para todos os lados, discutindo nada. Uma discussão vazia, cheia de achismo, frases feitas, grandes pedidos em prol de aumento de ambições, as mudanças. E a hora que você coloca a discussão nos seus devidos termos, dizendo
tem que regulamentar, é esse dispositivo, é esse ponto, é isso aqui que fará com que o mercado se concretize. Nada. A turma sai andando pelo canto, faz de conta que não foi com eles, coloca óbices que não fazem o menor sentido. E o Brasil, por sua vez, que se comprometeu, não podemos esquecer o seguinte: nós, quando participamos do Acordo do Clima lá em 2015, fizemos o que eu chamo de cortesia com o chapéu dos outros. As pessoas que estavam lá nos representando assumiram as metas mais ambiciosas, os grandes propósitos, colocaram o Brasil dentro da sua NDC, que são as determinações nacionalmente determinadas, os compromissos nacionalmente determinados, que é o compromisso do Brasil de redução. Nós fizemos tudo o que mais poderia ser feito. Alguns foram mais inteligentes. Olha, eu faço isso se você me der aquilo. Eu faço isso, mas só se for numa primeira etapa. O Brasil, fazendo cortesia com o chapéu dos brasileiros, ou seja, aqueles representantes que lá estavam, disseram: não, o Brasil vai fazer tudo, vai fazer o máximo, será a meta mais ambiciosa, o país que está estendendo mais, e não precisa nos dar nada, não queremos nada em troca. O Brasil é grandioso, está acima disso. Quem está pagando o preço dessa cortesia com o chapéu dos brasileiros é a população brasileira, é o país nesse momento, porque nós fizemos compromissos, assumimos coisa e não ganhamos nada em troca. E agora, com a não regulamentação do artigo 6º, continuamos não tendo um mercado regulamentado para vender os nossos créditos carbono, portanto não vamos receber o dinheiro que estaria dentro dos 100 bilhões de dólares que foram prometidos lá em 2015. Ministro, pergunta agora do nosso José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse aqui que ele tomou a decisão e acha que fez bem em não realizar a COP25 aqui no Brasil, porque, segundo ele, seria uma grande confusão e as pessoas expondo a imagem do Brasil exatamente se houvesse a reunião aqui no Brasil. O senhor foi com uma equipe pequena, né, uma representação pequena. É isso mesmo? O governo brasileiro não quer colocar muita lenha nessa fogueira, não quer incentivar esses acordos que seriam fechados na COP25? Olha, Zé Maria, ao contrário, o Brasil foi para a COP. Aliás, é importante marcar essa diferença. Na COP passada, na Polônia, o Brasil, entre delegação de vários setores, tinha quase 600 pessoas. Nós fomos com 40, entre todos os ministérios. Ou seja, economia do dinheiro do contribuinte, objetividade e uma estratégia de efetivamente fazer o que o Brasil precisa, que é converter este Acordo de Paris em algo positivo para os brasileiros, para a floresta, recursos para conservação, quer dizer, menos blá blá blá, chega de fazer gestos, sair de lá com o troféu do país que mais faz pelo meio ambiente e nenhum centavo no bolso, porque foi isso que aconteceu no passado. Nós temos aqui que ter objetividade. O presidente Bolsonaro acertou em cheio em não fazer essa COP aqui no Brasil. Gastação de dinheiro, perda de tempo, 15 dias discutindo um monte de coisa que nós não chegamos praticamente em lugar nenhum. Então foi importante, foi correta a decisão do presidente da República, também como foi correta a decisão do presidente de mandar uma comitiva enxuta, porém com foco, porém com o objetivo de tentar negociar um acordo econômico que fizesse com que esse artigo 6º, como eu já disse, se revertesse em recursos para o Brasil. Os países ricos, numa atitude protecionista, evidentemente protecionista, não deixaram o artigo 6º, a regulamentação do artigo 6º ir para frente, o que mostra que em meio a esse grande discurso de urgência climática, até boas ideias, questões importantes, mas tem muito blá 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 e botar dinheiro botar a mão no bolso e colocar dinheiro em cima da mesa que é bom, a turma sai correndo rapidinho. Pois é, ministro, e o senhor fala desse protecionismo, desse não comprometimento. Qual é o impacto ambiental que isso pode provocar a médio e longo prazo? Olha, não ter recursos para cuidar da floresta, cuidar do meio ambiente, enfim, tomar as medidas necessárias, é praticamente dizer, os ricos dizerem para os países em desenvolvimento, isso tudo é muito importante, a gente quer que vocês se esforcem, mas aquilo que eu prometi em 2015, que é dar dinheiro para vocês fazerem a parte, eu não vou dar. Lembrando que eles são os principais emissores de gás de efeito estufa, né? 80% dos gases de efeito estufa são combustíveis fósseis que são queimados nos países ricos. A parte de floresta, de solo, é só 10%. Tentou se colocar, o Brasil foi contra, infelizmente nós tivemos que ter uma posição de consenso ali, tentou se colocar a questão do solo e dos oceanos
como um primeiro tema para ser discutido, mais importante nesse documento da COP. Para quê? Para esconder, para disfarçar a discussão em torno dos combustíveis fósseis e da necessidade da transição energética. Brasil é exemplo nessa área. Nós temos o etanol, que é um combustível renovável, de fonte limpa, uma biomassa. Nós temos energia limpa no Brasil, 84% da nossa energia vem de fontes renováveis, a energia elétrica 43%, enquanto a média mundial é de só 14% limpo. Países da OCDE, só 10%. Ou seja, se tem alguém que não é vilão de meio ambiente, este alguém é o Brasil. Apesar disso, e aliás muito triste constatar, que alguns parlamentares brasileiros foram para o exterior para falar mal do Brasil lá fora. Uma coisa inacreditável. Em vez de nós termos um grupo que vai defender os interesses do país, aqui não se trata de interesse do governo, é o interesse do país, dos agricultores, da conservação, de obter recursos, de finalmente receber em troca daquilo que nós fazemos e fazemos muito bem feito no Brasil. Ninguém deveria ir lá para fora, nenhum brasileiro, não importa se é de ONG, se é parlamentar, seja lá o que for, ir lá para fora fazer ataques ao país e dizer que nós não estamos fazendo as coisas bem feitas, é no mínimo ser um mau brasileiro. Ministro, o nosso ouvinte, nosso espectador, podem estar pensando, se o ministro do Meio Ambiente aqui do Brasil diz que a COP foi um fracasso, que é difícil sentar na mesa de negociação, discutir com os países mais ricos, porque eles não estão abertos a essa discussão, de que maneira é possível fazer uma discussão como essa? Não tem outro jeito, precisa sentar e discutir, né? Não, sem dúvida nenhuma. É importante haver o debate, mas um debate com foco, com metodologia, com objetividade. Na verdade, muita gente se beneficia dessa protelação, né? Quer dizer, essa enrolação toda e joga para frente, aí daqui a 3 meses se reúne de novo, aí vai para outro lugar do mundo, se reúne de novo. Nesse meio tempo faz seminário, faz palestra, vende consultoria, faz parecer. Há uma indústria em torno desse assunto. Nós vimos lá em Madrid, nesses dias que ficamos lá, um monte de gente, um monte de stand, um monte de entidade correndo atrás de dinheiro justamente para ficar mantendo essa discussão de forma interminável, ao invés de ter um foco, determinar exatamente o que tem que ser feito, qual é o prazo, como é que constrói. Parece que a protelação é algo proposital. Ministro, agora Rodrigo Constantino faz mais uma pergunta aqui. Rodrigo Constantino. Ministro, a turma da Rede Sustentabilidade, que é a sua cabeça, Marina Silva, que ocupou sua pasta durante o governo Lula, acha que o senhor é contra o meio ambiente. Eu queria lhe dar a oportunidade aqui na Jovem Pan de se explicar e rebater isso. Quer dizer, há muita ideologia por trás, uma tentativa de monopolizar os fins nobres. Se você não concorda com os meios pregados por alguém como Marina, você é contra o meio ambiente? Quer dizer, como é que você enxerga essa questão? A Marina estava lá, andando sozinha pelos corredores lá da COP. Mas o que a gente viu, na verdade, e continua vendo, é uma grande demagogia em torno desse assunto. Saneamento no Brasil, que é o grande tema ambiental, não foi para frente, uma vergonha o índice de saneamento que esses governos e administrações que tiveram na área ambiental não cuidaram do saneamento, não cuidaram da gestão do lixo nas cidades, não cuidaram do tema da qualidade do ar, ficaram de seminário em seminário, de palestra em palestra, saindo por aí dizendo que o Brasil ia se comprometer com isso, ia se comprometer com aquilo. Ou seja, fizeram cortesia com o chapéu dos brasileiros. A verdade é essa. Então, qual é a diferença nossa para eles, Rodrigo? Nós fomos lá, aliás, é o que estamos fazendo no Ministério, coisas concretas para o brasileiro. Nós estamos aqui com uma missão governamental. O presidente Bolsonaro tem um compromisso com a sociedade brasileira. Não é blá, 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 não é ganhar o troféu de pessoa mais simpática do mundo, que fez média, que saiu de lá dizendo, olha, o Brasil não ganhou nada, mas foi um exemplo de... Não tem isso. Nós estamos lá defendendo os interesses dos brasileiros, que pagam imposto, que querem resolver o saneamento, o lixo, a qualidade do ar, também temas de proteção da floresta. Para isso tem que ter dinheiro, para poder ter dinheiro tem que saber negociar, colocar a conta em cima da mesa para os países ricos pagarem. Ficam dando palpite sobre o que a gente faz aqui no Brasil, querendo dar pitaco em tudo. Nós temos uma agricultura super sustentável, um código florestal que nenhum outro país tem. Nós temos 80% da Amazônia preservada, 60% da vegetação nativa no Brasil está preservada, ou seja, ninguém tem moral para vir apontar o dedo para o Brasil, não. E me entristece muito ter visto parlamentares brasileiros lá fora falando mal do seu próprio país para fazer média,
para sair de lá dizendo, olha como eu sou cool, olha como eu estou ligado aqui à visão internacional. Quer dizer, em vez de defender o seu país, o seu eleitor, aquele que paga o seu salário, foi lá falar mal do nosso país, da nossa imagem no exterior. Ministro Ricardo Salles, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, José Maria Trindade. Pois é, e, ministro, eu não escolhi o local para entrar aqui com o senhor, procurando árvores, não. Isso aqui é o Palácio do Planalto, a parte de trás, mais exatamente a vice-presidência da República. O senhor conhece muito bem isso aqui, é arborizado. Ministro, é o seguinte, o debate do agronegócio é de que esse tipo de procedimento no Brasil atrapalha a imagem do país, atrapalha o mercado, poderia inviabilizar produtos brasileiros. Existe mesmo essa relação direta ou isso é lenda? Olha, Zé Maria, existe sim uma preocupação nossa com relação a essa campanha que se faz contra o agro brasileiro, porque nós somos produtivos, nós somos competitivos, temos produto de qualidade, a preço acessível e que nós abastecemos o mundo. E aí aqueles que são nossos concorrentes se aproveitam dessa pauta para tentar ganhar mercado com as chamadas barreiras não tarifárias. Então, o que nós precisamos? Fazer o que fizemos há meses atrás, ir à Europa, levar os dados, mostrar a verdade, dizer o que acontece no Brasil, muito diferente do que é apregoado, em grande medida, por esses parlamentares que eu digo que fazem a sua carreira falando mal do seu próprio país, algumas ONGs que também ganham dinheiro de entidades produtoras de produtos agropecuários estrangeiros para fechar mercado, ou seja, para dar munição para eles poderem ir lá, concorrer com o Brasil e dizer, não compra do Brasil não, porque lá está tendo desmatamento, compra aqui desse outro país. Então há uma inter-relação dessas ONGs, de vários desses que se prestam esse papel. O Brasil tem coisas muito positivas, coisas muito bem feitas. Tem problemas? Tem alguns problemas. Problemas que não vêm de agora. Aliás, essa pressão internacional sobre os produtos agropecuários brasileiros em vários mercados, ela é antiga, faz mais de 10 anos que é essa discussão. Então nós temos que ter uma noção muito clara, respeitar os mercados, dar informações, mas não deixar que mentiras sejam propaladas, sejam replicadas sem resposta. Nós temos que mostrar isso de maneira muito firme. Ministro, só para pegar um gancho nisso, então aquela história aquele famoso slogan de florestas lá, fazendas aqui, que alguns grupos americanos e europeus fazem, não é tese conspiratória, é realmente uma estratégia, uma tática de manter o Brasil contido, porque nós somos mais competitivos e mais eficientes nesse setor. É isso? Não é nada conspiratório, é absolutamente verdadeira. Tem funding, tem organismos de produtores agropecuários norte-americanos ou europeus que dão dinheiro para as ONGs virem falar mal do Brasil. É que o que mais nos indigna é que os brasileiros, alguns por dinheiro, outros por inocência ou despreparo, se alinham com essa visão. Quer dizer, se juntam aos estrangeiros para falar mal do seu próprio país. Uns porque querem falar mal do Bolsonaro, outros porque não gostam do agronegócio, alguns porque estão ganhando dinheiro com isso ou porque estão desinformados. Mas o fato é que não podem ser os inocentes úteis ou coadjuvantes dessa estratégia. Nós temos que mostrar a verdade e dizer com toda a sinceridade, olha, se há problemas, nós estamos aqui para ajudar a resolver. Mas estamos muito longe de ser o país, mas muito longe de ser o país que é vilão ambiental no que quer que seja. Nós temos aqui etanol, temos tudo que eu já falei, vegetação, código florestal, agricultura de ponta, tecnologia, alimento bom, barato, farto. Nós somos o celeiro aí para esses países. Então o Brasil tem que ser respeitado e nós temos que dizer isso com toda tranquilidade. Eu não temos nada para esconder na área ambiental. O senhor sentiu uma retaliação de outros países em relação ao Brasil agora na COP? Olha, há uma hipocrisia muito grande dos países ricos, porque ao mesmo tempo que eles dizem, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, a gente diz, e vocês? O que vocês estão fazendo? Porque quem polui o mundo, como eu já disse, são os combustíveis fósseis, são eles que estão emitindo. Quem produz lixo, quem produz um volume excessivo de refúgio com o seu consumismo, isso sem nenhuma crítica à parte capitalista, muito pelo contrário, é simplesmente reconhecer que são esses países que têm a maior responsabilidade. Eles acabaram com as suas florestas, eles têm veículo a diesel, o carro elétrico deles é abastecido com energia elétrica produzida a carvão em termoelétrica. Que adianta você ter carro elétrico bonitinho se o carro elétrico se liga na tomada e para ela funcionar tem carvão queimando numa termoelétrica? O nosso aqui não. Nós temos um carro elétrico híbrido que foi lançado, que é uma mistura de elétrico com etanol, flex. Quer dizer, nós somos exemplo. Então, esse mercado de carbono, que foi o que eu vi lá,
o que eles fizeram? Ao invés de abrir a transação do carbono, dos créditos carbono, de floresta, de agricultura, de projetos, o Brasil fez um esforço enorme a partir do protocolo de Quioto, mais antigo, 2015, acumulou dos 400 milhões de toneladas de carbono, conseguiu transacionar 150, ainda está com 250 milhões de toneladas pendurado lá, que ninguém compra, ninguém paga. Desde 2005, quer dizer, faz 14 anos que nós estamos tomando calote, entre aspas, nessas toneladas. Por quê? Porque a Europa, quando viu que o Brasil tinha grande potencial para isso, se fechou num protecionismo ambiental, disse, não compro de mais ninguém, só vou transacionar carbono entre nós mesmos. Quer dizer, deixou os mercados dos países em desenvolvimento de fora. E continua dizendo, não, façam isso, façam aquilo lá que você diz. Então compra o meu crédito, me dá dinheiro aqui para eu cuidar. Ah, não vou comprar, mas não diz isso abertamente. Inventa, tem 1000 análises do artigo tal, da maneira disso, daquilo. Nós temos que dizer a verdade. Protecionismo ambiental. Não quiseram regulamentar o artigo 6º e com isso mataram, por enquanto, o mercado de carbono. O Brasil perde com isso, os países em desenvolvimento perdem com isso. Aliás, há inclusive um fundo de adaptação, que é um outro mecanismo que deveria estar ajudando os países em desenvolvimento. Imagina, eles puseram 100 milhões de dólares para dividir entre todos os países em desenvolvimento. Não é nada isso. Então nós temos que quebrar essa demagogia, essa hipocrisia. Ministro, vamos caminhando para o fim aqui da nossa entrevista. O Zé Maria Trindade, de Brasília, faz mais uma pergunta. Zé Maria. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro está realizando um governo realmente de ruptura. E o senhor vai no mesmo sentido. O Ministério do Meio Ambiente está desafiando discursos antigos por aqui e em todo o país. Qual é, ministro, o seu objetivo e para onde o senhor quer levar exatamente o Ministério do Meio Ambiente? Qual é o discurso do governo nesse sentido? Bom, primeiro, Zé Maria, cuidar das pessoas, né? O Ministério do Meio Ambiente está aqui para cuidar dos brasileiros. Aquela pessoa simples que mora numa comunidade que está com o pé no esgoto, que ninguém se preocupou em fazer o saneamento de onde ele vive. Então temos que arrumar o saneamento no Brasil, fazer o lixo, arrumar o lixo, os resíduos sólidos. Você vê esse lixo todo jogado em lixões, pelos cantos e tal, um caos no lixo no Brasil. Também ninguém se preocupou, porque não tem, né, verba internacional para fazer seminário, debate e viagem por aí para isso. Então lixo, saneamento, qualidade do ar, coisas que dizem respeito aos brasileiros e quem está aqui no dia a dia. Nós temos que entregar esse resultado. Por outro lado, a concessão dos parques, nossas unidades de conservação, os parques que pertencem ao governo federal, se converterem em lugares que são atrativos para as pessoas frequentarem. E isso se faz através de concessões públicas, também é uma questão importante. No tema conservação de floresta, trazer dinheiro para as pessoas, trazer dinheiro para a região, mas dinheiro de verdade. Não adianta dar troco para o Brasil e dizer, nós estamos ajudando. Tem que dar dinheiro mesmo, bilhões de dólares por ano, que é o que foi prometido, inclusive, e que não foi entregue. Só assim é que a gente vai poder dizer há dinheiro, sim, para chegar na ponta daqueles 20 e poucos milhões de brasileiros que moram na Amazônia, que é a região mais rica do país em termos de recursos naturais e que tem o pior índice de desenvolvimento humano. Foram deixados para trás por administrações passadas. E a coragem do presidente Jair Bolsonaro, a objetividade dele, o compromisso dele com o povo brasileiro que está nos permitindo mudar isso. Ministro, rapidamente, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor falou muitas vezes do saneamento e amanhã a Câmara começa a votar os destaques do projeto do saneamento e depois, assim que o projeto passar, vai para o Senado para tentar abrir esse mercado aqui no Brasil. O governo, obviamente, está apoiando isso, tentou recentemente a MP do saneamento, mas a MP acabou caducando. De que forma a realidade do saneamento vai mudar no Brasil se essa matéria for aprovada? Bom, primeiro foi importante, está sendo importante esse projeto de lei que está tramitando no Congresso, porque ele quebra o corporativismo de várias autarquias de funcionalismo públicos municipal e estadual em vários estados e municípios da federação que não queriam a competição de empresas privadas. E sem a participação de empresas privadas não há recursos municipais, estaduais e federais que deem conta desse déficit do que foi deixado para trás em termos de saneamento. Então é importantíssimo esse PL ser aprovado, com isso tem uma estabilidade de regras, tem um cenário regulatório claro, isso atrai o capital privado para participar e a gente tem a esperança de que isso faça com que os investimentos deixados para trás até agora sejam realizados em curto espaço de tempo. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios. O senhor veio do aeroporto depois de participar da COP em Madrid, aqui para os estúdios da Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado pelo convite, sempre um prazer.